Olá, queridos, mais um vídeo aqui para vocês. Bom dia, boa tarde, Deus abençoe sua vida. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Eu gosto muito desse texto, porque eu vejo quando você vai tratar alguém na psicologia, na terapia, com a terapia, alguém que não se percebe ou alguém que está pisando um pouco fora da realidade ou da percepção de si mesmo, é um dos tratamentos mais difíceis, porque primeiro você tem que tentar trazer a pessoa para a realidade, não é? Eu não estou falando de casos graves de esquizofrenia, de delírios, não. Estou falando de pessoas normais que às vezes têm o ego cindido, ou pessoas que vivem uma dupla personalidade. Elas migram entre dois polos. Uma hora é uma pessoa, outra hora se comporta como outra. E aí entra vários fatores que não dá tempo de eu falar aqui, mas esse texto mostra o seguinte: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O autoconhecimento, hoje se fala muito em autoconhecimento. Mas deixa eu dizer algo para você sem medo de errar. O homem que busca conhecer a si mesmo, sem conhecer a sua verdadeira origem e que ele foi criado por Deus, ele caminha para uns caminhos assim bem complicados. E aqui nós poderíamos citar vários exemplos de teóricos, filósofos da psicologia, né? Pessoas que antes tinham um certo conceito ou ainda colocavam Deus na história, na filosofia, e que abandonaram isso e desceram uma ladeira assim bem terrível para um lugar não muito legal. Alguns morreram loucos, né? Outros morreram doentes e outros morreram com a vida sem sentido, tá? Porque resolveram excluir Deus da vida para realmente se autoconhecer, tá? Nietzsche, que é tão citado aí por tantas pessoas, né? Falou muita coisa interessante, muita coisa boa, mas foi um dos que disse que teria que tirar, né, Deus do centro para o homem se perceber por ele próprio. Então, esse autoconhecimento, sem compreender que nós temos uma origem em Deus e não adianta ninguém querer fugir disso, porque não vai dar certo. A história mostra isso para nós, as vidas, muitas pessoas que tentaram fazer isso, ateus que reconheceram Deus depois de um certo tempo, depois de bater tanto, buscar tanto na ciência, eles mostram isso para nós. Tem N testemunho, tem um dos livros que eu cito para pessoas mais intelectualizados, eu gosto muito de indicar esse livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. De dois autores, eles eram astrônomos, né? Estudavam muito os astros e todos os planetas e todas essas questões incríveis da natureza. E eles disseram que não acreditavam em Deus, os dois. E depois eles escreveram esse livro, os dois juntos, porque eles disseram que tem que fazer um esforço muito, muito maior para não se crer, para se crer que Deus não existe, do que aceitar tantas evidências, as quais eles mesmos lidavam com elas, né? Da criação maravilhosa de Deus. E Paulo vai falar isso no livro de Romano, que as coisas que foram criadas, elas foram criadas para que os homens fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, eles não tenham desculpa para dar sobre a revelação de Deus, sobre que Deus não se revelou para eles. Romanos 1 fala isso. Então, queridos, buscar a sabedoria, buscar conhecer o seu próprio caminho é uma das coisas mais incríveis. Saber assim quem eu sou, né? Ter a certeza de qual o meu valor diante de Deus, diante dos meus filhos, do meu marido, dos meus netos, da comunidade cristã que eu participo. Isso é fundamental. Saber o valor que eu tenho ali. Ou se não tenho, porque é que não tenho, né? Isso também é autoconhecimento. Porque tem pessoas que
fica lamentando, fica lamuriando porque não se encaixa, não dá certo, não interage, não consegue interagir com as pessoas. E isso fala de autoconhecimento, né? Sabe, sempre em roda de pessoas, né, em comunidades, em igrejas ou até mesmo na família, a gente ouve falar às vezes, né? Ah, fulano é sem noção, né? Sem noção do quê? Da percepção da hora que tem que falar, da hora que tem que se colocar, ou de quem ele é, né? Ou de quem é a outra pessoa, o interlocutor. Isso tudo mostra esse autoconhecimento. Então, eu busco, né, com os meus pacientes, ajudo eles a buscarem o autoconhecimento. Eu sempre afirmo que é uma coisa que não tem preço, você se conhecer. E autoconhecimento eu vejo muito, até mesmo no tratamento da psicologia, como uma questão de humildade, sabe? Eu reconhecer meu valor e também minhas impossibilidades, porque todos nós temos. Ninguém precisa se achar ou se sentir o rei ou a rainha, o último biscoito do pacote, porque você não é. Nós não somos. Nós temos virtudes? Temos. Diante de Deus nós temos, porque senão a nossa própria espiritualidade ela passa a ser uma coisa que não cumpre, né, o real propósito e a real missão pela qual Deus nos trouxe para o seu reino, Deus nos chamou, Jesus veio à terra e morreu por nós. Saiba que este é um lugar onde pode haver muito orgulho, tá? Muito orgulho. Semana passada mesmo eu tive um comentário no Instagram de uma pessoa que eu vi assim que ela faz parte da comunidade dos legalistas, me julgando, me mandando tirar o batom dos lábios, me mandando tirar o brinco, né? E eu já vivi numa comunidade evangélica assim, eu sei o que é que acontecia lá e por que é que eu aceitava determinadas coisas lá que não tem base na palavra de Deus. Então hoje eu sou livre em Cristo, sou livre para não pecar, mas sou livre também para estar um pouco mais arrumadinha, né? Então, queridos, isso é autoconhecimento, tá? Isso é autoconhecimento. Então, é maravilhoso o autoconhecimento, né? O engano quanto ao próprio caminho do homem é muito desastroso, porque aqui mesmo no livro de Provérbios, o Salomão vai dizer para nós que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, todo homem que busca autoconhecimento, busca autoconhecer, busca saber as suas origens, ele tem a oportunidade, se ele está fazendo isso em Deus, se ele está partindo deste princípio. Se não é desse princípio, eu vou te dizer que você vai estar em maus lençóis, né? Mas o Senhor é misericordioso e Ele é poderoso para te trazer para a rota certa, né? Então, andar no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho do autoconhecimento, sabendo quem você é, isso traz felicidade, né? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é feliz. E eu digo que não há uma felicidade real. Há momentos de prazer, há momentos de extravasamento em outros lugares, mas a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em conhecer a Deus e andar nos seus caminhos, né? Está no caminho torto? Quer consertar? Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes nós estamos num caminho errado por ignorância, por orgulho, né? E quando nós estamos por ignorância, eu acho que é mais fácil do que quando é por orgulho. Porque o ignorante ele pode reconhecer, o orgulhoso tem muito mais dificuldade de reconhecer que é orgulhoso. Eu já vi pessoas se dando muito mal para manter o orgulho ali naquele lugar, que está na mente, no coração, na alma dele. Já vi pessoas dizer, não, eu não perdoo isso, não, eu não aceito isso que ele fez, que ela fez comigo, sabe? E isso é orgulho. E orgulho é uma virtude poderosa para a destruição. Foi através dele que um querubim ungido, um anjo de luz, de alta patente no céu, foi deposto de lá.
por causa do orgulho. Ele disse: subirei às alturas, serei maior do que o Criador. Né? E nós sabemos o final da história. Então, queridos, busque a sabedoria, procure entender o seu caminho, seja prudente, busque bons conselhos, ouça pessoas que estão caminhando contigo. Quantas pessoas, quantas coisas eu já ouvi de pessoas tão boas, tão sensatas, e coloquei em prática na minha vida e foi bênção, continua sendo bênção, tá? Ser prudente é observar os caminhos de Deus. E olha o resultado de quem observa os caminhos de Deus. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, o Senhor faz com que, quando os caminhos do homem o agradam, o Senhor faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Sabia disso? Que coisa, são conceitos que normalmente sabemos, mas não colocamos em prática, não tomamos aquela, sabe, como uma regra de fé. Se você agrada ao Senhor, o Senhor é poderoso. Ele fez isso com o povo de Israel quando o povo foi fiel. E quando o povo foi infiel, os inimigos tomavam conta, né? Mas Deus fez assim milagres os mais incríveis, os mais impossíveis para o homem, Deus fez quando Israel estava em fidelidade com ele, né? Quando Israel voltava para a aliança com ele. Então, queridos, deixo para você esta palavra, que Deus te abençoe. Passe para mais alguém, compartilhe, curta esse vídeo, tá? Para que o YouTube possa passar para mais pessoas. Deus te abençoe.